Bom, galera, então vamos lá, vamos resolver então mais duas questões lá da nossa apostila, ok? A primeira questão que eu quero comentar aqui nessa videoaula é essa questão da FUVEST, tá legal? Então vamos ver o que a FUVEST fala, é a questão número 22. Ele coloca dois quadrados idênticos, ele fala, são dados dois quadrados idênticos. Ou seja, tem o mesmo lado, certo? E ele quer saber o seguinte, ele só faz uma revelação. Ele coloca que essa medida aqui é 1. Essa distânciazinha aqui é 1. E ele quer saber quanto que mede o lado do quadrado. Então vamos reforçar aqui, ó. Ele dá essa medida aqui, ele fala que é 1, e ele quer saber quanto que mede o lado desse quadrado. O lado desse quadrado é o mesmo que desse quadrado, porque ele falou que os dois quadrados são idênticos. Tá certo? Antes de fazer, eu quero recordar uma coisinha aqui. Lembra que nós vimos numa das consequências do Teorema de Pitágoras? Se você tiver um quadrado de lado a diagonal do quadrado, aplicando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo, você vê que vai ser a quadrado mais a quadrado, 2a quadrado, aplica a raiz quadrada de a quadrado sai a, e o 2, que não tem raiz exata, a gente indica. Ou seja, esse é um resultado bastante conhecido, por quê? Porque se você tiver um quadrado de lado 5, a diagonal mede 5 raiz de 2. Se você tiver um quadrado de lado 1 milhão, a diagonal vai medir 1 milhão raiz de 2. Certo? Então é um resultado bastante prático de saber. Muito bem. Então agora vamos olhar na figura aqui. Olhem esse triângulo que eu já grifei aqui em vermelho. Esse triângulo, olha nesse quadrado que está inclinado aqui. Isso aqui tudo é a diagonal dele. E como o lado dele mede A, isso aqui é metade da diagonal. Então é o A raiz de 2 sobre 2. É metade do caminho da diagonal. Isso aqui é a diagonal inteira dele. Ó. Isso aqui é metade do caminho. Tá certo? Muito bem. Aqui, atenção, daqui até aqui é metade do lado do quadrado. Puxa, é verdade, porque esse aqui ó, é o quadrado que está na horizontal. Então, isso aqui é o lado dele. Ó. Então, isso aqui é o lado dele. Então, isso aqui é metade do lado dele. Certo? Porque aqui é o centro. Muito bem. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui, que é metade de A, e somar com 1, vai dar esse pedaço todo aqui. Ó. Certo? Esse pedaço todo aqui. Aqui é A raiz de 2 sobre 2. E aqui é A. Então, a gente vai pegar e fazer isso e aplicar o Teorema de Pitágoras aí. Antes, então vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Ó, vai ficar assim, ó, nesse triângulo aqui. Ó. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Ó, certo? E vou buscar o valor de A. Certo? É isso que nós vamos fazer. Então, quanto que vai dar, né? Vamos lá? Então, agora é parte de continha. Nós temos que fazer um monte de continha aqui. Então, vai ter que ser assim, ó, A ao quadrado, certo? A ao quadrado é igual a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, a raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado, mais a sobre 2 mais 1. A sobre 2 mais 1 elevado ao quadrado. Esse A sobre 2 mais 1, nós vamos dar um jeitinho nele aqui embaixo. Ó. A sobre 2 mais 1 é a mesma coisa, achando aqui o MMC, que é 2, é a mesma coisa que fazer 2 dividido por 2 vai dar 1, 2 dividido por 1 vai dar 2, então vai dar A mais 2, certo? Então a gente pode substituir A sobre 2 mais 1 por A mais 2 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, A quadrado. Aqui eu já vou elevar ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai perder a raiz. Aqui vai ficar 2A elevado ao quadrado sobre 4. E aqui, pessoal, como esse cara aqui é a mesma coisa que esse, vai ficar assim, ó, A mais 2 ao quadrado sobre 4. Tá certo? Lembrar que o A mais 2 somado com A dividido por 2 mais 1, eu substituí por A mais 2 sobre 2 aqui e já elevei ao quadrado, tá certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer continha. Tem que fazer continha aqui, não tem jeito. Então, se você quiser colocar aqui sobre 1
e achar o MMC, que é 4, então aqui vai dar 4, 1 e 1, então vai dar 4a elevado ao quadrado igual a 2a ao quadrado, certo? Mais a mais 2 ao quadrado. Aqui aquele produto notável, quadrado do primeiro, tal. Então vamos lá. Esse 2 ao quadrado eu já vou passar para cá, então vai ficar assim, 4a quadrado menos 2a quadrado. E aqui vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 4a mais 4. Tá certo? Muito bem. Eu vou passar todo mundo para o lado de lá e vai dar uma equação do segundo grau. Então vai ficar assim, ó, 2a quadrado, que essa diferença dá 2 ao quadrado, passando esse a quadrado para cá, menos a quadrado, menos 4a, menos 4 igual a zero. Então vai dar a quadrado menos 4a menos 4 igual a zero. Certo? E aí, pessoal, nós temos que resolver essa equação do segundo grau, tá ok? Beleza? Então vai ficar assim, o delta vai dar b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. O delta vai dar 16 mais 16, que é 32. Bom, eu posso reescrever o 32 como 16 vezes 2. Talvez seja interessante fazer isso. Beleza? E agora eu vou apagar aqui do lado de cá, certo? E voltar a escrever o seguinte. Quanto que vai ser, então, o x, o A, né? Que é a medida que ele tá procurando. Bom, o A vai ser quanto, então? Vamos lá. Usando a fórmula da equação do segundo grau, vai ficar assim, ó. A é igual a menos B. Então, menos B, a equação do segundo grau que nós estamos trabalhando é essa daqui, ó. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então vai ser menos B, 4, mais ou menos raiz quadrada de 16 vezes 2 sobre 2 vezes A. Como a raiz quadrada de 16 é exata, eu vou colocar ele para fora da raiz, então vai ficar assim, A igual a 4 mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 2. Como o 4 dá para colocar em evidência, eu posso colocar 4 que multiplica 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Muito bem. Vou simplificar aqui. Então eu vou chegar no resultado 2 que multiplica 1 mais ou menos raiz de 2. Como raiz quadrada de 2 é um número maior do que 1, certo? Essa diferença não pode ser negativa, porque nós estamos trabalhando com medida de lado. Então, o único resultado aqui plausível é o mais. Então, o A vai ser 2, que multiplica 1 mais raiz de 2. Certo? O que é o curioso dessa questão? Né? Se você distribuir, vai dar 2 mais 2 raiz de 2. Esse é o resultado. Só que tem uma coisa curiosa nessa questão, e por isso que eu estou comentando com vocês. Se vocês olharem nas alternativas, não tem essa resposta. Não tem, pessoal, essa resposta. Aí você fala assim, mas não tá esses valores não estão nas alternativas? Não estão. A FUVEST colocou as alternativas num outro formato. Tá? Isso foi curioso aí. Do jeito que foi feito aqui, certo? O caminho que eu segui levou a esse resultado. Só que tem uma alternativa lá que está assim, ó. Tem um 2, e embaixo está escrito raiz de 2 menos 1. Tá assim, certo? Muito bem. Vocês lembram como é que a gente racionaliza denominadores? Então, se você racionalizar esse resultado aqui, ó, ou seja, eu vou multiplicar embaixo e em cima por raiz quadrada de 2 mais 1, que é o simétrico dele aqui, né? Olha lá, é o conjugado dele lá. Se eu multiplicar ali, o que vai dar aqui embaixo, né? Lembram daquele produto notável? A mais B que multiplica A menos B, ó. A menos B que multiplica A mais B.
é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui em cima, aqui é mais, tá? Que eu multipliquei pelo mais embaixo em cima. Certo? Quando a gente multiplica uma fração numerador e denominador por um mesmo cara, a gente não altera, a fração continua equivalente, né? Vamos dizer. Então, e aqui em cima vai ficar o que se você distribuir? Vai ficar 2 mais 2 raiz de 2, certo? Só que aqui embaixo, galera, perde a raiz, vai ficar 2 menos 1. E 2 menos 1 é 1. Então, esse resultado aqui, ó, ele passa a ser exatamente igual à resposta que nós chegamos. Portanto, a resposta correta é a resposta que está lá, 2 sobre raiz de 2 menos 1. Esse resultado é idêntico a esse, só que ele está escrito numa outra forma. Entenderam? Então, esse é o exercício número 22. Agora, nós vamos dar uma olhada no exercício número 29. Olha lá o exercício 29. Vamos dar uma olhadinha nele? Então, essa questão, pessoal, fala o seguinte. É dado um paralelogramo ABCD. Ele traça esse segmento aqui e revela que esse segmento é uma bissetriz do ângulo A, certo? Ele fala isso, que esse segmento é uma bissetriz desse ângulo A, ou seja, esse ângulo é igual a esse. E aí ele pede para a gente provar, o seguinte, que a medida do lado AB do paralelogramo dividido pelo lado AD dá a mesma coisa que essa medida dividida por essa. Como que será que a gente justifica isso, né? Então vamos ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Observem, quer dizer, depois de você olhar, a geometria tem essas coisas, né? Você observa uma coisa interessante aqui, ó. Esse lado não é paralelo a esse? Sim. Então, isso aqui está fazendo o papel de uma transversal. Lembra do Zorro, ó? Zorro. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo que esse, certo? Muito bem. Segunda informação que eu passo para vocês. Esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse. Por quê? Por que ele tem a mesma medida que esse? Aqui é o vértice M, tá bom? Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. E outra coisa também, que é fácil de ver, Zorro de novo, ó. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar com 3 arquinhos, ele tem a mesma medida que esse. Logo, pessoal, a gente consegue ver que todos os ângulos desse triângulo aqui de cima, ó, do triângulo MAB, têm as mesmas medidas que todos os ângulos do triângulo MDS. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. Eles têm os mesmos ângulos internos. Se dois triângulos possuem os mesmos ângulos internos, e isso é uma equivalência, quer dizer que os lados são proporcionais, ou seja, o triângulo ele é semelhante. Então a gente pode estabelecer o seguinte, o lado AB desse grandão aqui, ele é proporcional a quem? Lá no pequenininho. Ao lado DS, certo? Porque eles são semelhantes, certo? Eles são semelhantes. Só que uma outra coisa interessante que você pode observar é que, dá uma olhada no triângulo ADS. Ele tem esse ângulo e esse. Esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, se você observar, esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse. Por quê? Porque se esses dois ângulos têm a mesma medida, esses dois lados terão a mesma medida. Mas, esse triângulo é semelhante a esse. Então, quer dizer que o lado AB aqui, ó, o AB, ele é proporcional a quem? Lá do pequenininho? Ao DS. Mas o DS é a mesma coisa que o AD. Então, ele é proporcional ao AD. Assim como
Lá no grandão aqui em cima, o AM, ele é proporcional a quem? Ó, 2 riscos, 1 risco. Quem que é 2 riscos, 1 risco aqui? Ao MS. Ele é proporcional ao MS. Certo? Então, AB está para AD, assim como AM está para MS. Se você observar essa proporção, ela é a mesma que essa, porque se você multiplicar aqui, ó, fizer a multiplicação em cruz, você vai perceber que AB vezes MS é a mesma coisa que AD vezes AM. Não é verdade? Olha aí. Bom, como ele pediu para a gente provar isso aqui, ó, ele está pedindo para a gente provar isso aqui, né? O AB está embaixo aqui do AD. Então, vou fazer assim, ó, vou passar, não está multiplicando? Eu vou passar o AD para lá dividindo, e esse aqui que está multiplicando eu vou passar lá dividindo. Então, eu vou chegar na resposta. Então, vai ficar assim, ó, AB sobre AD é a mesma coisa que AM sobre MS. E aí eu provo o que eles pediram aí nesse exercício. Entenderam? Tá certo? São 2 exercícios assim um pouco mais elaborados, tá certo? E depois a gente vai comentar mais, beleza? Até mais!